E aí, agrocriadores e agrocriadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrocriação. Nós sabemos que algumas pessoas são fã da criação de galinha caipira rústica, aquela famosa galinha pé duro, e talvez esse seja o teu caso. Algumas pessoas chegam a ter uma criação até razoável apenas dessas galinhas rústicas aí, já que ela é uma galinha que é bastante aceita em qualquer parte do país. E aí, vez por outra, aqui dentro do YouTube, eu me deparo com algumas perguntas como: tem uma criação de galinhas caipiras rústicas, eu posso aumentar elas e começar a vender ovos apenas dessas galinhas? Essa é uma dúvida bem interessante que tem surgido com frequência, e é exatamente por isso que nesse vídeo eu vou esclarecer essa dúvida. Se você ficar até o final desse vídeo, você não vai ficar com nenhuma dúvida e vai saber exatamente por onde você deve começar. Mas antes, para você que não é inscrito, nós convidamos você a clicar nesse botão, inscrever-se aí no canal Agrocriação. Semanalmente você vai receber notificações de vídeos novos relacionados à criação de galinha caipira nessa pegada que você está vendo aqui. Nós temos a certeza que você vai gostar de ficar aqui com a gente, onde aqui nós trocamos dicas e experiências com agrocriadores e agrocriadoras de todo o Brasil. Ao final desse vídeo, não esqueça também de deixar o comentário do que vocês acharam do vídeo de hoje. Beleza? Vamos ao nosso vídeo então? Pessoal, é importante em primeiro lugar deixar claro que essas galinhas mestiças, rústicas, pé duro aí, quando elas são bem veladas, elas têm um cuidado ali da forma adequada, elas atingem um bom número de posturas, elas até que colocam bastante ovos. Inclusive, quem acompanha nosso canal aqui há algum tempo deve ter visto que várias de nossas frangas elas iniciaram a postura. As dicas nós soltamos aí para quem está inscrito aí no nosso canal. Só que mesmo atingindo um bom número de postura, qual que é o maior problema dessas galinhas? Inclusive que a gente está enfrentando aqui agora. Logo que algumas frangas elas iniciaram a postura, eu percebi que algumas delas passavam tempo demais dentro dos ninhos. E assim elas até ficavam empatando umas às outras de entrar ali no ninho. Quando elas começavam a chegar perto, ela começava a gritar e impedir as outras de entrar dentro do ninho. E não é que as danadas já estavam assim querendo chocar? Exatamente isso. As galinhas, geralmente, essas galinhas caipiras, elas iniciam a postura e com 10 a 13, 15 ovos, elas já querem entrar no choco. E aí é que está o maior problema. Esse período de choco, ele pode levar aí até 20, 21 dias, que seria o período que a galinha levaria aí para poder chocar os pintinhos dela. Aqui, algumas frangas com apenas 7, 8, 9 ovos, elas já estão entrando no choco e já deram aquela pausa na postura. E não foi só uma nem duas frangas. Aqui a gente tem frangas que iniciaram a postura pela primeira vez, colocaram ali seus poucos ovos e já começaram a entrar no choco ali. A gente até tem algumas técnicas para poder tirar o choco dessas frangas. Algumas reagem de uma forma bem positiva, rapidamente perdem o choco, e outras dão um trabalho um pouco maior. Essa daqui, por exemplo, a gente deu um banho nela, geralmente funciona. A gente coloca ela num reservatório de água e a gente mergulha ela ali, dá uns 3 mergulhos por completo. Aí a galinha geralmente ela tende a perder o choco. Mas mesmo assim a galinha ela demora bastante para poder voltar com a postura que ela estava antes. Então imagina você iniciar uma criação para poedeiras aí, você tem 100 poedeiras, 30 delas entram no choco, você vai ficar aí uns 15 dias sem ovos, porque essas galinhas elas vão dar uma pausa na postura. 30 galinhas passando 15 dias sem colocar ovos, você tem mais de 400 ovos perdidos aí em poucos dias. Então acaba que elas vão continuar consumindo, elas vão continuar dando gasto e elas não vão te dar um retorno. E a gente colocou aqui uma base de 30 galinhas chocas, mas se você tiver uma criação de 150 dessas caipiras rústicas aqui, logo logo não vai demorar e você vai ter 50, 60 delas todas no choco. E aí você vai ficar em grande prejuízo, porque como eu disse, elas vão dar gasto e não vão dar o retorno necessário.
Esse é o maior problema das galinhas caipiras rústicas, essas pé duro que a gente fala. Porque por mais que as pessoas geralmente gostam mais sim dos ovos dela, as pessoas, pelo menos aqui na nossa região, quando você fala que é a galinha pé duro, ou as pessoas conhecem aqui como galinha caipira, as pessoas têm uma afinidade maior, tanto pela carne como também pelo ovo. Só que levando em conta esse fator que a gente falou aqui, não compensa, você vai ter grandes prejuízos, a não ser que você crie assim de uma forma mais por hobby ou coisa do tipo. Por exemplo, aqui a gente tem muitas delas aqui, só que a ração não é 100% comprada para elas. Aqui a gente tem a produção do próprio sítio, a gente tem o milho daqui mesmo, as galinhas elas são criadas nesse sistema solto, então acaba que os ovos delas a gente está usando só para consumo. Para poedeiras mesmos, a gente já tem as frangas de Embrapa 051. Elas que são indicadas para você poder iniciar uma criação de postura de ovos, porque elas já têm um grande diferencial. Primeiro que elas têm um ciclo de postura bem maior, elas não entram no choco, diferentemente das outras galinhas. Ela passa o período todo do ano somente colocando ovos. E aí ela, ao mesmo tempo que te dá gastos, porque ela vai estar se alimentando, mas ela também vai te dando lucro, porque ela não entra na pausa na postura. Então, em resumo, as galinhas caipiras rústicas, elas colocam bastante ovos sim, quando se tem um bom cuidado ali da forma adequada. Porém, esse cuidado também vai proporcionar que as galinhas elas entrem no choco, isso vai ser inevitável. E nesse período você vai acabar por tomar prejuízo, já que a galinha vai dar prejuízo e não vai ter ali aquele retorno através da postura. Por isso que é recomendado galinhas de linhagens poedeiras, como a Embrapa 051, Gigante Negra, a Isabral e assim por diante. Você tem que dar uma pesquisada aí, ver o que é mais acessível para tua região aí, o que é mais viável aí para tua situação também. Aqui a gente tem as frangas de Embrapa 051, inclusive, acho que eu ainda não falei para vocês ainda, elas iniciaram a postura agora, algumas das frangas já começaram a postura. A gente espera que daqui para frente elas tendem a aumentar cada vez mais o número de postura, já que aqui a gente tem em torno de umas 40 a 45 frangas de Embrapa 051. Quando todas elas começarem a colocar ovos, aí sim a gente vai ver um resultado ainda maior nesse sentido, beleza? Quero aproveitar aqui para mostrar também o nosso galo aqui da Label Rouge. Muita gente está pedindo para mostrar ele aqui. A gente já mostrou ele em alguns vídeos, mas alguns de vocês pedem para a gente mostrar o peso, falar da altura, falar do tamanho. Pessoal, para ser sincero, aqui a gente não sabe o peso do Braddock, a gente não sabe a altura. A gente sabe que ele é bastante pesado, mas a gente ainda nunca parou para pesar ele e comparar com outras galinhas. Não é muito nosso forte tá pesando assim as galinhas, mas esse aí é o nosso galo. Inclusive a gente tem um outro que é frango ainda. A gente tá acreditando que ele vai ter um resultado muito positivo também. Ele já tá começando a desenvolver uma penagem bem legal, e talvez a gente vai estar deixando ele aí para reprodutor também. A gente vai estar mostrando para vocês aí no próximo vídeo aí. Quem quiser acompanhar o canal vai ver aí o resultado dele quando ele tiver mais adulto, beleza? Se vocês quiserem um vídeo onde a gente traga mais detalhes sobre o Braddock aí, sobre como que vocês também podem conseguir esse galo, um galo como esse aí no teu criatório, que é muito positivo, já que quando você tem um bom reprodutor, consequentemente você tem um resultado mais positivo, tanto o estímulo das galinhas aumentam para a postura, como também até se você quiser chocar os ovos ali, tirar pintinhos ali, você vai ter uma linhagem ali garantida de um bom reprodutor, beleza? Mas nós esperamos de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aí o teu like, não se esqueça também de deixar o comentário. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal. É isso, agrocriador e agrocriadora, e até o próximo vídeo.